Evolução no Planeta Azul. Trilogia Apometria e Umbanda. Ramatiz e Vovó Maria Conga. Obra mediúnica psicografada por Norberto Peixoto. Segunda parte. Mironga de Preto Velho. Capítulo 4. Orixás, vibrações cósmicas. Pergunta: afinal, o que são orixás? Vovó Maria Conga. Orixás são vibrações cósmicas, as forças sutis que propiciam a manifestação da vida em todo o universo têm a influência dos orixás, como se fosse o próprio hálito de Deus. Por isso se diz que a própria natureza manifesta na Terra, por intermédio dos elementos do fogo, da água, da terra e do ar. É a concretização das vibrações dos orixás aos homens, embora não seja em si essas energias, mas emanada deles, dos orixás. É preciso compreender que existem vários planos vibratórios no cosmos e que Deus, em sua benevolência e infinito amor, em todos se manifesta pelas vibrações próprias a cada dimensão. É como se os orixás fossem regentes ou senhores das energias em cada universo dimensional manifestado, mas não as próprias energias. Neste momento, almejamos trazer esclarecimentos os mais simples possíveis, já que o entendimento dos filhos não dá saltos. É por causa do misterioso, do inatingível, para a maioria, que se criaram tantas desavenças e discórdias na história espiritual e religiosa dos homens. Respeitamos todas as formas de entendimento disponíveis sobre os orixás, mas não podemos concordar com as personalidades agressivas, volúveis, sensuais, vingativas e as histórias humanas de paixão e dor, tragédias e desavenças, de assassinatos e traições, que foram utilizadas pela tradição oral de transmissão de conhecimento dos cultos africanistas mais remotos e que, para muitos, definem o que sejam os orixás até os dias atuais. Sabemos que existem traços comportamentais e psíquicos em comum que se formaram ao longo do tempo no inconsciente dos homens e que podem simbolizar essas vibrações cósmicas enquanto manifestas na vida humana. Pois em todos os filhos estão as potencialidades dos orixás e em todos os planos de vida do Criador, já que nos é destinado retorno a esse todo, pois somos unidades provindas desse manancial absoluto do universo que é Deus. Os grandes princípios cósmicos que também se acham presentes no psiquismo humano foram didaticamente simbolizados na antiguidade dos deuses mitológicos. Nesse sentido, a mitologia grega é incomparável. Seus deuses são personificações perfeitas dessas forças macrocósmicas, orixás, e da alma humana, onde se refletem. Exemplo: o princípio da ação, da luta, que tanto materializa universos como excita o homem, a luta pela sobrevivência, pela evolução e, finalmente, pela libertação das formas, foi personificado em Ares, Marte, não Ares, o carneiro, o deus da guerra. É o mesmo arquétipo de Ogum, e assim sucessivamente com todos os orixás, para que consigamos entender essas vibrações cósmicas no universo manifestado. Nos cultos populares dos orixás, retomou-se essa personificação e a simplicidade da mente popular os dotou de histórias, emoções, paixões e rivalidades, tomando ao pé da letra a forma pelo conteúdo, exatamente como fazia a mentalidade do povo na Grécia Antiga, em Roma, no Egito e pelo mundo afora. Pergunta: a venerável irmã, se referindo aos orixás, citou os traços comportamentais e psíquicos em comum que se formaram ao longo do tempo no inconsciente dos homens. Poderia falar-nos algo mais sobre esse tema? Vovó Maria Conga. Que os filhos saibam que nos alenta o espírito é falar simples. Para os humildes, que não tiveram o jardim da alma tomado pelo índice do excessivo intelecto, assim como procedia o divino Mestre Jesus. Diante da necessidade de maiores elucidações sobre a Umbanda, e não se fala de Umbanda sem os orixás, nos vemos obrigada a buscar certa erudição, que está de acordo com as consciências dos filhos, neste momento,
mas que há muito esquecemos num passado de intelectualismo vigoroso no interior dos templos, mas algo desvitalizado do amor que acompanha os pobres de espírito na vida cotidiana. Orixás existem muitos nas diversas crenças e ritos antigos da Terra. Quando se fala em orixá, quer-se dizer que a cada plano dimensional, seja físico, etérico, astral, mental inferior ou superior, búdico ou átmico, se tem orixás correspondentes que explicam e regem esses planos de manifestação. Tais conhecimentos, desde a Umbanda, da época de Atlante, foi se perdendo em sua pureza iniciática, situação que se intensificou nos diversos cultos que existiram nas nações africanas de outrora. Como todos esses planos dimensionais estão nos filhos, podemos afirmar que os orixás têm grande influência nos comportamentos humanos. São vibrações expressas que têm comprimento e frequência, e que, um dia, a física da Terra irá descortinar. Sem querermos detalhar em excesso, vamos comentar rapidamente alguns comportamentos ligados a cada orixá da Umbanda centenária. Aqui foi trazida para a Terra pelo caboclo das 7 encruzilhadas e que resgata a antiga Umbanda, Oxalá, Iemanjá, Iori, Xangô, Ogum, Oxóssi e Iorimá. Oxalá é a expressão maior da vida na Terra, significando o próprio Cristo cósmico, que teve em Jesus a sua personificação entre os filhos. A criatividade, a expressão do intelecto e os anseios superiores e espirituais são oriundos dessa vibração. O orixá Iemanjá está relacionado com bem-estar e segurança. A terra é inóspita, tendo clima, geografia e condições de habitação adversas aos filhos. A relação positiva com a sobrevivência e o meio ambiente, a segurança emocional e o equilíbrio que dá serenidade nesse meio regem-se pelas vibrações de Iemanjá. Os filhos nos quais o eu superior determina os raciocínios, nos quais a convivência amorosa e humilde com os outros se faz rotineira, sendo as opiniões alheias consideradas sem posições exageradas, têm do orixá Iori grande influência. Xangô é o orixá da justiça, do equilíbrio kármico, o filho correto na sua vida, justo e que demonstra correção nos seus atos, tem forte impulso dessas vibrações. No orixá Ogum, encontramos as vibrações das paixões humanas. Estimuladas, essas energias se mostram violentas e prejudiciais, estabelecendo-se verdadeiras demandas existenciais, pois geram muitas dúvidas e insegurança. Quando há equilíbrio, Ogum é regente de energia criadora e sublimada. Em desequilíbrio, os filhos se tornam impacientes e até violentos na busca de seus ideais, pois se mostraram excessivamente apaixonados na vida. Em Oxóssi, temos a cura de todas as chagas. Os que estão sob sua influência vibratória encontram a harmonia existencial numa vida saudável e sem sinais de doenças. Foram, em vidas passadas, chagados pelas pestes, epidemias e doenças fatais de Antônio. Em Iorimá, existe a disciplina. Os filhos sob sua regência terão de buscar o equilíbrio na sabedoria das coisas simples da vida. São filhos confiantes sem serem inflexíveis, ternos e singelos. É bom ficar claro que todas as vibrações influenciam. É como se cada um dos filhos tivessem 7 vetores, um de cada orixá. O que pode ocorrer é, dependendo do momento existencial e kármico de cada filho, um vetor está mais dinamizado que o outro, mas nunca ocorrer de um preponderar indeterminadamente sobre os demais. Pergunta: nessas vibrações expressas que têm comprimento e frequência e que um dia a física da Terra irá descortinar, denominados orixás, o que são os vetores que estão em nós e que as percebem ou recepcionam? Vovó Maria Conga: são os chakras. Cada vetor tem uma correspondência vibratória com um orixá. Não detalharemos as funções e as atividades desses centros transformadores de energia, já que os filhos têm à disposição essas informações há milhares de anos. Isso não quer dizer que essas vibrações dos orixás, que ainda a tecnologia dos homens não conseguiu medir, estejam exclusivamente em cada localização vetorial. É como se houvesse coordenadas dimensionais nos chakras, próprias do giro desses centros, que recepcionam essas posições vibradas e fazem as medições
com os corpos sutis para a perfeita saúde e equilíbrio do espírito na sua vivência evolutiva no mundo manifestado, ou da forma nos planos físico, etérico e astral. Nos estados de consciência preponderantes nos planos mentais, búdico e átmico, ainda não conseguimos referência nas letras dos filhos que possam transformar essas comparações em palavras possíveis de entendimento. Pergunta: ficamos confusos. Os orixás têm a estrutura dos corpos sutis dos homens? Etérico, astral, mental, búdico, átmico? Vovó Maria Conga: não. Os orixás não se manifestam diretamente nos vários planos vibratórios do cosmos, nem são um estado de consciência como os filhos entendem, sendo a própria representação vibracional do Criador, espécie de outorga divina, tem em si as potencialidades daquele que a todos assiste, mas são imanifestos em suas manifestações. Como falamos anteriormente, se fazem presentes energeticamente aos filhos, mas não são as energias em si. Entendemos que é de difícil compreensão aquilo que ainda não consegue ser definido integralmente na atual capacidade de entendimento dos filhos, inclusive por uma limitação de vocábulo terreno, como já falamos. Pergunta: de tudo o que foi dito, aferimos que o homem tem uma consistência centenária? Vovó Maria Conga: podemos dizer que os filhos são estruturalmente compostos de 7 dimensões vibratórias principais, em perfeita correspondência com os diversos planos de vida do cosmos: físico, etérico, astral, mental inferior, mental superior, búdico e átmico. Esses corpos sutis que compõem os filhos têm sua representatividade em centros transformadores de energias, que se definem como chakras: básico, esplênico, umbilical, cardíaco, laríngeo, frontal e coronário. Há um princípio centenário regulativo da vida no cosmos, e a Umbanda explica essas vibrações cósmicas interpenetradas que são os orixás. Os corpos sutis seriam como a expressão da vida no mundo manifestado em 7 grandes planos vibratórios, sendo os chakras espécies de antenas receptoras de pequenos transformadores de energia para a manifestação das centelhas espirituais que se desgarraram do todo cósmico e agora evoluem individualmente por meio do atrito com o mundo das formas. Conforme os filhos vão ascendendo vibratoriamente, os corpos mais densos e os chakras inferiores vão se desfazendo. Para efeito de exemplo, é como se um espírito em planos mais rarefeitos, menos preso à forma manifestada, fosse pura energia, em pálido arremedo na sua constituição, do que um dia foi em plano físico e astral, vibrando intensamente como se tivesse somente um grande chakra coronário. É por isso que os seres mais evoluídos do cosmos têm dificuldade de atuar na matéria e planos mais densos, como o nosso na Terra. Não é por não terem mais corpos inferiores, mas especificamente por terem desfeito ou perdido os chakras, que são ferramentas, janelas ou condutos de atuação energética para e nos planos menos rarefeitos. É por esses motivos que Ramatiz nos explica, quando responde em capítulo anterior sobre a atuação dos espíritos em corpo mental no plano astral, que eles, espíritos mentores, se apropriam do corpo astral ou etérico do medianeiro desdobrado, como se acoplassem nos seus chakras, conseguindo interferir nas comunidades umbralinas em prol da caridade socorrista de cura. Isso é muito semelhante à mecânica de incorporação na Umbanda. Os guias e protetores precisam dos chakras e dos corpos inferiores dos medianeiros para labores assistenciais. Quanto ao ovoide, que caracteriza o corpo mental, é como se somente um grande chakra coronário existisse. Podemos inferir todo o processo de transformação de forma humanoide para as consciências superiores, futuros arquitetos e engenheiros siderais. Pergunta: poderia nos dar algum exemplo da dinamização dos orixás num determinado momento existencial e kármico? Vovó Maria Conga: o próprio movimento de Umbanda, na sua atualidade, é um bom exemplo. A maioria das manifestações mediúnicas, visíveis aos olhos dos filhos, pela chamada mecânica de incorporação, se dá pelas falanges de Ogum e Xangô. Disso se conclui que a coletividade consciencial, ligada ao mediunismo da Umbanda, se rege ainda por esses 2 orixás em sua forma manifestada.
Isso quer dizer que os filhos ainda estão enfrentando grandes demandas internas e que estão em busca da justiça e do reequilíbrio kármico. Como em sua maioria os médiuns de Umbanda são ativos em relação à magia, ou seja, muitos se utilizaram de recursos magísticos em proveito próprio em existências passadas, agora se encontram no caminho de reajuste kármico, tendo de fazer a caridade e propiciar a cura para muitos, maneira justa de reaverem um reequilíbrio com a lei, situação que gera grande demanda com os parceiros de outrora, inimigos e desafetos de hoje, sejam encarnados ou desencarnados. Logo, as vibrações dos orixás Ogum e Xangô ditam os vetores vibratórios que destacam na maioria dos filhos envolvidos com a mediunidade no movimento umbandista. Tal situação, sob certo aspecto, demonstra o karma dessa nação, chamada Brasil, pela abrangência da Umbanda nessa pátria, que está de acordo com a própria formação racial e cultural de seu povo. Pergunta: diante da complexidade do tema, ao espiritualista menos familiarizado com o esoterismo umbandista, pedimos o vosso comentário sobre o que efetivamente sejam os orixás. Vovó Maria Cunga: tentaremos ser mais direto e simples possível, utilizando exemplos em menos chegados ao esoterismo umbandista, facilitando o entendimento ao maior número de filhos. Existem planos vibratórios que estão paralelos em densidade e frequência, mas interpostos uns aos outros. Quando o recém-desencarnado, que foi socorrido, desperta em um hospital espiritual do plano astral, ele se encontra num entreposto transitório, intermediário entre duas dimensões de vida diferentes. Essas estruturas energéticas são construídas por seres espirituais de alta estirpe, que elaboram formas mentais e as plasmam com o pensamento no éter, que a todos envolve. Desse hospital, passará para a dimensão correspondente ao seu nível energético e padrão vibracional do corpo astral. Há os que continuam perambulando no que os filhos denominam de umbral, que poderemos chamar de astral inferior, uma região muito pesada e que reflete o estado íntimo de cada criatura que por ali se encontra. Tudo é exteriorizado das mentes afins, com formas de cavernas escuras, abismos intermináveis, favelas e cidades medievais perdidas no tempo. O que regula a manifestação de todos esses espíritos nas formas plasmadas, do físico ao plano dimensional mais rarefeito que os filhos possam conceber, são os orixás, verdadeiras vibrações cósmicas provindas do hálito de Deus. Quando o espírito elevado plasma com sua força mental um hospital no astral, essa formação energética se mantém indefinidamente pelas leis reguladoras dos orixás. Os espíritos não precisam ficar o tempo todo mentalizando para manter a forma requerida. Assim é no universo infinito, onde essas posições vibradas ou orixás se fazem presentes em todos os planos em que a vida espiritual se viabiliza pela manifestação das formas. Os orixás não se encarnam e são princípios vibratórios regentes no cosmos. Pergunta: se os orixás são vibrações cósmicas reguladoras da manifestação dos espíritos na forma, por que há tanto folclore, imagens e orixás se fazendo ver no mediunismo umbandista? Os homens não se excederam no fetichismo e não personificaram em demasia? Vovó Maria Cunga: sem dúvida. Os homens necessitam de apoios visíveis e que possam tocar os seus sentidos físicos, para acreditarem e terem fé. Infelizmente, quando um Ogum rodopia na entrada de um terreiro com a espada de São Jorge na mão, um Xangô cai no chão em urros batendo com a cabeça, ou Oxóssi se personifica em um médium vestido de índio, em espécie de transe anímico e folclórico, entristecemo-nos por todos esses exageros. Respeitamos a consciência e a necessidade espiritual de cada cidadão, mas não podemos estar de acordo com os disparates de alguns umbandistas, que transformam as giras e os terreiros em verdadeiros espetáculos circenses, onde as apoteoses chegam a ser mais importantes que qualquer outro trabalho de caridade. A discrição, a humildade e a simplicidade dos verdadeiros guias e protetores das vibrações dos orixás na Umbanda Sagrada aceitam e respeitam as imagens que se materializam à fé ausente.
muito em decorrência do sincretismo religioso e pouco dos ensinamentos umbandistas, mas abominam os exageros em que alguns homens incorrem pela vaidade desmesurada que os move. Pergunta: e o que são esses vários santos do catolicismo considerados orixás? Vovó Maria Cunga: não são orixás, pois esses santos são espíritos de homens, assim como os filhos, nada mais. Muitos já reencarnaram e outros estão a dar consultas anonimamente em humildes casas de umbanda ou a orientar por intermédio da psicografia em mesas kardecistas. Permanece o sincretismo como maneira de identificação do santo de fé para aqueles doentes da alma e desesperados que chegam às multidões nas portas dos terreiros e templos umbandistas, que, ao se depararem com essas imagens, se sentem carinhosamente acolhidos pelos céus. Além do mais, as imagens desses santos nos congás se tornam importantes pontos de catalisação para a magia astral, pois ficam imantados de fluidos benfazejos, sendo instrumentos de recepção das emanações mentais de fé, adoração, respeito e amor, espargidas e direcionadas pelos consulentes, servindo essas formas mentais para a criação de egrégora elevada, fortalecendo a corrente mediúnica e a manifestação dos pretos velhos e caboclos. Pergunta: muito escutamos médiuns e chefes de terreiro dizerem que estão incorporados de Xangô ou Oxóssi. É possível se incorporar um orixá? Vovó Maria Cunga: vamos nos repetir. Orixá não encarna e muito menos incorpora. O que pode ocorrer é que esses médiuns estejam assistidos pela mecânica de incorporação, por um guia ou protetor das falanges regidas por esses orixás, o que acreditamos que seja o mais comum. Infelizmente, ainda pouco se estuda na Umbanda, sendo o conhecimento passado oralmente pelos mais antigos, hábito que manteve as tradições, mas que muito serviu para atender a interesses pessoais. A simplicidade com que se atende os consulentes e que se pratica a caridade nos terreiros pode conviver harmoniosamente com o conhecimento e o estudo continuado, sem alfidalgar-se. O que não deve continuar ocorrendo neste novo milênio, nessa era de Aquário, com a nossa amada Umbanda, são as mistificações encobertas pelas vaidades humanas. Colocar a responsabilidade nos caboclos e pretos velhos, nos guias e protetores, escondendo-se médiuns e chefes de terreiro na inconsciência, que cada vez é mais rara, só serve para denegrir a Umbanda e fortalecer a sintonia com as trevas. Pergunta: o que as falanges de Ogum e Xangu fazem, respectivamente, quando em demandas no astral inferior com as organizações malévolas? Vovó Maria Cunga: a atividade espiritual das falanges, regidas pelas vibrações do orixá Ogum, entre outras, está ligada aos grandes embates astrais nas comunidades do umbral inferior, que são antros de magia negra a servir os filhos em seus objetivos mais imediatos, em total desrespeito ao livre-arbítrio, merecimento e karma individual do irmão ao lado. Muitas vezes, o pedido de retorno do marido pela companheira abandonada, em vez de alicerçado em sentimento amoroso, se mostra como apego exagerado, em desesperado egoísmo, que tudo fará para se ver satisfeito com seu ideal de falso amor. Como para quem paga, existe sempre quem receba. Muito as falanges de Ogum atuam combatendo os marginais do umbral inferior, que tudo realizam para conseguir o fluido animalizado de uma oferta de sangue quente derramado. Nos casos de desmanchas de feitiçarias, as falanges e legiões de Ogum vão à frente e retêm essas comunidades desrespeitosas das leis kármicas. Isso quando o consulente tem merecimento para tal movimentação, sendo que o seu próprio livre-arbítrio deverá ser respeitado. A atividade kármica de Ogum na Terra é abrir os caminhos para que as demais falanges dos orixás atuem. As falanges de Xangô são responsáveis pelos reequilíbrios kármicos, como fiéis detentores da balança divina dos destinos. As comunidades retidas pelas tropas de Ogum são entregues às legiões de Xangô, que promoverão a justiça. Muitas vezes, o Mago Negro e sua organização, pelos seus desmandos e total desequilíbrio com as leis cósmicas, precisam ser retidos e levados para os tribunais de julgamento que existem no umbral inferior, sob a tutela de mentores e guias de Xangô.
Nesses locais de detenção provisórios, se estabelecerá a análise kármica de cada espírito. Os mestres ali atuantes definirão a melhor solução dentro das leis divinas para cada individualidade. Uns reencarnam imediatamente, alguns se dispõem ao estudo e mudança mental, outros há ainda que, infelizmente, têm de ser removidos para planetas mais atrasados e difíceis para a vida. Solução benfeitora para esses irmãos enrijecidos no mal voltarem-se para os trilhos evolutivos. Nas zonas abismais do umbral inferior se encontram essas fortalezas da luz do Cristo, mantidas por altas entidades siderais envolvidas com as vibrações de Xangô, verdadeiros mestres kármicos. Existem escolas de aprendizado corretivo. Os que ali permanecem se preparam para reencarnar. Há ainda um número expressivo de espíritos de grande conhecimento da magia, mas de baixa moral, que se dispõem por livre vontade a atuarem como Exus, ou executores das leis divinas, instrumentos de serventia para os caboclos e pretos velhos nas artes umbandistas, como maneira justa de se reabilitar com as leis divinas e atenuar seus pesados débitos antes de reencarnarem. Pergunta: quando os caboclos dessas falanges, que têm as incorporações mais estrondosas, se manifestam, que tipo de energias eles manipulam e o que pode ser considerado animismo e mediunidade, já que a inconsciência é cada vez mais rara? Existe semiconsciência e como se dá? Vovó Maria Kunga: estrondosos, em que médiuns e templos? Os rodopios exagerados, os gritos acompanhados de esgares compulsivos, a vozes estridentes, as ordens ríspidas, os gestos violentos, os caciques vaidosos ou os obscenos nas palavras, nada tem a ver com as entidades espirituais, pois os caboclos dessas vibrações são disciplinados como todos na verdadeira umbanda sagrada. Esses comportamentos podem ser considerados animismo dos médios. Cabe aos diretores espirituais e pais de terreiros sérios mostrarem que a semiconsciência é o envolvimento mediúnico que deixa o médium com a consciência alterada em diversos níveis, não sendo acompanhada dos exageros derivados das carências psicológicas dos filhos pela falta de autoconhecimento e orientação adequada. Obviamente, nos médios em educação e desenvolvimento, essas situações são até aceitáveis, um tanto normais, pois ainda há grande dificuldade de percepção fluídica e realmente os lapsos de consciência ocorrem em alguns casos, fazendo com que os aparelhos entrem em quase trânsito cataléptico, após a atuação das entidades, pelo desacoplamento do corpo astral. Aos poucos, a mecânica de incorporação vai se suavizando e os médiuns se tornam dóceis à vontade do guia ou protetor, quando bem orientados em ambientes de moral elevada. As energias mais utilizadas são o ectoplasma e a dos 4 elementos, ar, terra, água e fogo. Pergunta: quando se deve invocar as vibrações de Oxóssi? Vovó Maria Kunga: Oxóssi, tendo no ar e em todos os elementos expansivos que envolvem o planeta grande influência, envolve todas as almas chagadas e supliciadas por doenças, as mais diversas na superfície terrena. As entidades ligadas a essa linha vibratória são genuínos curadores, desde a ancestralidade mais remota, ensinando o amor e a resignação aos desígnios divinos nos momentos de maior dor dos filhos doentes, que os levam à reflexão sobre as causas das mazelas que os afligem. Combatem os fluidos pesados do astral inferior, atuando na manipulação magística dos elementos da natureza. Interferem no corpo etérico dos filhos caídos pelas moléstias, como verdadeiros médicos do além, por meio do afrouxamento da coesão das moléculas etéricas desse corpo sutil. Realizam intervenções delicadíssimas nos duplos dos órgãos do corpo humano, em muitos casos substituindo o tecido inerte por saudável, com manipulações ectoplásmicas bastante delicadas. Pergunta: podeis dar-nos maiores informações sobre essa atuação no duplo etérico dos órgãos e como isso gera a cura na contraparte física? Vovó Maria Kunga: os filhos fiquem sabendo que o corpo astral é uma cópia fiel do corpo físico, altamente moldável pela mente, por sua plasticidade. O corpo etérico é o mediador que faz a ligação do corpo físico mais denso e semimaterial, como se fosse uma chapa fotográfica, para melhor entendimento.
Imagine um raio-x, espécie de filme negativo completo de todo o corpo humano tridimensional, tendo altura, largura e profundidade exatas para a revelação fotográfica em várias posições diferentes, mantendo fielmente registradas todas as peculiaridades anatômicas e fisiológicas do corpo somático. Partindo desse princípio, qualquer alteração no filme negativo, neste caso, o duplo etérico, alterará a contextura em alguns pontos e órgãos, o que ocasionará repercussão vibratória no lado físico. Utilizando-se a energia magnética do aparelho mediúnico, associada às energias de alta frequência vibratória imposta pelo caboclo de Oxóssi, direcionando-as para o paciente adoentado, nos locais em que se instalaram as moléstias do corpo físico, supera-se a coesão molecular, as forças atrativas constituintes da matéria e que dão forma aos tecidos, tornando-os maleáveis à intervenção do plano astral. Para se forjar uma peça em ferro, é necessário metal derretido, líquido, o que não seria possível ao ferreiro por mais hábil se assim não fosse. Pergunta: podeis dar-nos um exemplo prático da cura nesses moldes? Vovó Maria Cunga. Uma filha se vê perseguida por um colega de trabalho diante de uma promoção iminente. Essa oponente, desairosa em seus interesses, procura macumbeiro de aluguel que a tudo resolve. Com o devido pagamento, almeja conseguir o cargo tão visado, não importando os meios e o mal causado. Com despacho para as entidades de baixo escalão vibratório, esse mago encarnado invoca forças do submundo astral para o intento nefasto da contratante. Utilizando catalisadores próprios no plano físico e invocações de que não cabem maiores detalhes nesse exemplo, juntamente com sangue de animal com 4 patas, sacrificado, e pimenta vermelha, o mago negro desencarnado obtém fluidos para a confecção de ovoide ectoplásmico, altamente enfermiço. Este é fixado no chakra gástrico da filha, alvo de enfeitiçamento nefasto, por implante de pequeno aparelho processador, advindo rápido transtorno somático no estômago, transformando-se rapidamente em câncer paralisante. Essa filha, desalentada pela situação inesperada em que os meios médicos se mostram inócuos e os tratamentos espirituais convencionais nada resolvem, procura desesperada uma casa de umbanda como último recurso. Durante a consulta, se pede que a filha fique até o final para o trabalho de demanda e desmancho. Nesse atendimento, as falanges que dão apoio à corrente mediúnica apreendem a organização malévola prestadora do serviço de enfeitiçamento cruel, desfazem o campo de força do despacho realizado e que está vibrando no corpo astral, afastam todos os espíritos sofredores que vampirizam as energias da filha em atendimento, trazem o engenheiro que construiu o aparelho eletrônico fixado no chakra gástrico, fazendo-o retirá-lo. Isso feito, limpo, o terreno para o jardineiro trabalhar, Caboclo de Oxóssi incorporado procede ao atendimento curador. Com assovios e mantras próprios, intercede no estômago adoentado, aumentando a vibração do duplo etérico do órgão, afrouxa a coesão molecular e refaz os tecidos etéricos prejudicados. Muito em breve, a filha assistida estará curada. Tudo isso acontece em 10 a 15 minutos do tempo dos filhos. Pergunta: as entidades de Iori, ditas crianças, quando incorporadas, brincam, chupam balas, se lambuzam de doces e fazem peraltices. Essa é a magia desse orixá? Vovó Maria Cunga. Os filhos se veem anestesiados na guerra que há a vida no vaso da matéria. É a luta pelo pão diário. São os pequeninos em casa para educar e sustentar. O chefe que impõe carga horária excessiva no trabalho. Os longos e cansativos deslocamentos nas grandes cidades. Enfim, as intrigas, embates, ciúmes, competições modernas, que se não levam os filhos a pegarem armas como antigamente, induzem-nos aos instintos animalescos de preservação, como se fosse para manter o território do clã das velhas tribos. Essa corrida louca desequilibra lares e vidas pela acirrada concorrência que o espaço a ser conquistado na sociedade contemporânea impõe aos filhos de todas as classes e culturas, sendo que, especialmente para os pobres do bolso, desprovidos das moedas mundanas, injunções fortíssimas do instinto de sobrevivência ameaçado os levam ao roubo e à criminalidade armada. Muitos há que caem diante desses percalços, encaminhando-se às estradas dos vícios variados e ao morticínio para satisfazê-los.
Tão vasto campo de batalha pela vida favorece os condicionamentos milenares que estão no inconsciente dos filhos, e além daqueles que são levados por mentes dominadoras para o caminho dos desvios aos valores morais superiores. Há os que planejam enriquecimento ilícito, bem situados na sociedade perante os homens, e que estabelecem os grandes assaltos e o comércio das drogas destruidoras. Diante do exposto, um terreiro de Umbanda é alento às almas atordoadas. No exercício da caridade desinteressada, as falanges benfeitoras do Orixá Iori trazem momentos de resgate da pureza espiritual a todos, pois assim como o Mestre Jesus espargia luz indistintamente a todos os que lhes estavam ao alcance da aura quilométrica, também dessa forma agem tais entidades. Por determinações superiores, compartilham suas vibrações sutilizadas, conduzindo todos os circunstantes, médios e consulentes, a um momento de felicidade tranquila e serena, qual sentimento de beatitude que arrebatava aqueles que escutavam as doces palavras de alento do Cristo Jesus. As entidades que labutam na Umbanda na faixa de Iori se apresentam em formas astrais infantis, de crianças, sendo em sua maioria espíritos puros, do bem. Por intermédio das suas vibrações de pureza e inocência espiritual, imprimem sutilíssimas impressões em todos os que lhe estão no raio de ação. Vinculam-se ao psiquismo dos aparelhos mediúnicos a fim de lograrem rebaixamento vibracional para realizarem a magia que lhes é destinada. Conseguem atuar nos sítios energéticos etéricos e astrais da natureza com grande desenvoltura, pois, por serem puros, crianças espirituais, estando totalmente desvinculados dos apelos inferiores tão comuns aos filhos retidos no ciclo carnal, são grandes magos junto aos imaculados espíritos da natureza. Desfazem e neutralizam qualquer energia enfermiça. Por isso, é de uso comum nos terreiros e aforismo popular: o que os filhos das trevas fazem, qualquer criança desfaz para o bem. Essas entidades, quando incorporadas, falam de maneira mansa, dando a impressão de serem infantis, induzindo os ouvintes a resgatarem em si a pureza espiritual há muito esquecida. Muitas provêm de estâncias cósmicas ainda inimagináveis aos filhos na Terra. Quanto a esses amigos espirituais fazerem seus médios brincarem, comerem balas, doces e fazerem outras peraltices, isso é de somenos importância diante do bem-estar que causam. Claro está que, por serem de alta envergadura espiritual, tais infantilidades não corroboram a pureza infantil com que se apresentam. De maneira infeliz, alguns médiuns aligeiram-se em chamar as atenções e, atravessadamente, com rompantes anímicos, apoiados por diretores encarnados que, em azáfama vaidosa, à maneira de pavão, querem mostrar as caudas em leque, se deixam levar por extravagâncias dispensáveis, como a de se lambuzarem as faces e cabelos com doces e guloseimas. Contudo, afora algumas reações mais impetuosas de poucos, simbolicamente, nesses eventos, a espiritualidade mostra a importância de todos se manterem crianças espirituais, pois o tornar-se adulto na carne leva os filhos a serem taciturnos, dissimulados, frios e distantes do amor fraternal que a todos abriga no cosmo. Há de se distinguir que a Umbanda, em sua popularidade, arregimentou várias festividades religiosas dos homens, em especial as ligadas ao catolicismo, como mãe que a todos acolhe. Sendo assim, as armações festivas em várias datas santas, que não são verdadeiramente da Umbanda, mas decorrentes do sincretismo religioso, como nas ocasiões de São Cosmo e São Damião, servem de instrumento para a união e a alegria entre os filhos, que se movimentam com dedicação esperada nessas ocasiões. Entre uma Umbanda fria e distante dos filhos e uma Umbanda de festividades, fiquemos com a segunda, mesmo que com alguns exageros folclóricos de certos médiuns e terreiros. Essas oportunidades de encontro, divertidas, dão ensejo aos filhos simples e puros nos corações que diariamente adentram os terreiros de Umbanda aos milhares, de tirarem a armadura da guerra da vida e se entregarem como crianças nas brincadeiras entre amiguinhos, que desobstrui a mente das mazelas da sociedade que tiraniza as confraternizações desinteressadas, subjugando-as aos valores modernos de gozos e prazeres materiais.
Consideremos que igualmente se desopilam da falsa racionalidade imposta como disciplina de conduta com as coisas divinas, aliviando o espírito das contrições culposas pelas faltas pecaminosas cometidas em vida e que marcaram as entranhas do inconsciente dos filhos, registrando no psiquismo legítimo terror infernal em relação às lides além sepultura, imposição das religiões ditas cristãs ao longo dos tempos e que ainda verificamos em muitas doutrinas recentes entre os homens. A espontaneidade com as coisas espirituais também está em se ter alegria e bom humor, e rotineiramente temos ocasiões sociais, em espírito, onde as brincadeiras inocentes são formas de descontração. Se há exageros nessas solenidades terrenas, e se na opinião de muitos filhos tenha de haver dor, sofrimento e compurgimento lacriminoso para o trato com as coisas divinas, não é por conta dos espíritos benfeitores da terra, mas única e exclusivamente pelas mentes doentias e enfermiças dos encarnados. Pergunta: e o orixá Iemanjá é somente para limpeza astral? Vovó Maria Cunga: também o é. Limitarmos tarefa de tal envergadura, que envolve toda a aura planetária, a somente limpeza astral, é reduzir o trabalho de um Hércules, assistido pelos deuses do Olimpo, ao de uma formiguinha carregando um pedacinho de folha de couve às vésperas da estação invernal. As qualidades de limpo e asseados em que os filhos se mostram em suas casas, ruas, bairros e cidades não demonstram o esforço da faxineira e dos garis que realizam a limpeza pública. Todo o equilíbrio planetário, das marés e movimentações dos elementos hídricos passa pelas vibrações de Iemanjá. O magnetismo e movimento lunar que envolve a Terra, qual pedaço de chumbo que dá alinhamento aos pneus rodantes dos vistosos automóveis dos filhos, mantém o eixo rotatório do planeta sem oscilações ou desvios. As entidades que labutam em nome desse orixá atuam mais no plano astral e são fundamentais na higienização etérica e astralina, desmanchando fluidos pesados das mentes encarnadas e das localidades do umbral inferior. Pergunta: o que fazem os guias e protetores de Oxalá e por que raramente se manifestam pela mecânica de incorporação? Vovó Maria Cunga: os guias e protetores de Oxalá são os valores mestres que orientam o movimento de Umbanda na Terra. Muitos são de outros planetas e se encontram na grande fraternidade branca universal, auxiliando a evolução dos filhos. Atuam nas numerosas movimentações espirituais interplanetárias, que fazem parte da constante e genuína marcha dos astros no cosmos. Não se manifestam pela mecânica de incorporação pelo fato dos chakras e centros energéticos do complexo físico, etérico e astral dos encarnados não responderem às vibrações de alta frequência, como se fossem delicados pássaros que, após queda em lagoa movediça, putrefata e viscosa, não conseguissem voar pelo lodo impregnado nas delgadas asas. Assim, se utilizam da irradiação intuitiva, inspiração e clarevidência, quando encontram aparelhos mediúnicos moralizados e de bons sentimentos e condutas. Nas suas comunicações, trazem conhecimento e alento, conforto e orientação a todos os que ouvem. Assim como o Sol, expandem seus raios indistintamente no planeta. Tivemos a maior personificação das vibrações de Oxalá na Terra no Cristo Jesus. Pergunta: o chamado povo do Oriente, ou agrupamento do Oriente, é comandado por qual orixá? E quais os seus propósitos? Vovó Maria Cunga: Oxalá. São entidades que têm um firme propósito de cura, agindo em delicadas cirurgias astrais e nos corpos sutis dos consulentes encarnados e desencarnados, estiolados pelos sofrimentos após a sepultura. Assumem roupagens políticas relacionadas com encarnações no Antigo Oriente. Persas, chineses, hindus, egípcios, gregos, etíopes. Realizam valiosa colaboração em situações que envolvem fortes cristalizações mentais de ocorrências pretéritas traumáticas, marcantes no inconsciente dos atendidos, que hoje afluem no psiquismo periférico ou consciente, causando mal-estar, disposições mórbidas e toda a sorte de somatizações deletérias nos encarnados e desencarnados. A grosso modo, imaginem uma extensa exposição de quadros que representam uma existência milenar. Esses guias e mentores entram nessa galeria e vão até o quadro exposto em que está registrado o acontecimento fatídico desequilibrante.
Permanece intocável a moldura e o número de quadros em exposição, mas em um, especificamente, trocam a tela em questão, alterando-lhe o cenário desventurado e doentio para um venturoso e saudável. Não é pintada, uma nova experiência sem ela ter sido vivenciada. Quando há merecimento, vão até uma situação, outrora vivida pelo espírito imortal, já que a memória é única num contínuo tempo, e a registram na galeria exposta para ecoar na vida presente do assistido, aliviando-o dos tormentos desequilibrantes do passado. Como dito por Ramatiz anteriormente, sendo a memória única e contínuo tempo da individualidade espiritual imortal, apagar estímulos de memória não significa destruir o quadro rememorativo da vivência pretérita, que continuará integrando a memória perene. Somente não haverá rememoração na vida atual do encarnado, cessando as ressonâncias desequilibrantes. Trata-se de um erro de interpretação que tem gerado muita controvérsia, ao que tentaremos dar maiores luzes, bem como o trabalho dos pretos velhos e as ressonâncias de vidas passadas com fatores perturbadores na encarnação presente, no próximo capítulo. Afirmamos que a maioria das entidades que atuam no agrupamento do Oriente também se apresenta como caboclos e pretos velhos nas demais atividades do mediunismo umbandista. Observações do médium. Ramatiz vem nos conduzindo a algumas nuances da espiritualidade. Estamos refletindo profundamente sobre a sabedoria das leis cósmicas e a justiça divina que se faz presente em todos os quadrantes da existência, enquanto somos seres vivos desde a criação e por toda a eternidade. Em especial, o ciclo reencarnatório leva-nos inevitavelmente à formação de uma consciência holística, desde que nossos registros inconscientes de vidas passadas, individuais e coletivos, ou arquétipos, que repercutem na vida presente como atavismos, estão sendo trabalhados continuamente. Desse modo, ontem fomos alquimistas, católicos, ateus, hoje somos espíritas, umbandistas, místicos. Amanhã seremos seres em que o amor determinará a nossa convivência com a divindade em espectro mais amplo, pois a teremos experienciado em diversos prismas da Terra, e a verdadeira fraternidade será um modo de vida. Nessa linha de raciocínio, afirmamos, fruto das nossas singelas experiências com Ramatiz e todos os amigos espirituais, que eles estão unidos em prol da nossa evolução, e que a partir do nível vibratório em que atuam comumente, há uma unidade crística consciencial, e não existem as religiões, doutrinas ou crenças como percebemos na Terra. Foi-nos dado saber há algum tempo, mas somente agora, neste livreto, Ramatiz permite-nos compartilhar com os leitores algumas novas informações de suas encarnações passadas, que têm relação conosco como instrumento mediúnico, o que não desautoriza de maneira alguma os relatos disponíveis do inigualável e saudoso Hercílio Mais. Comentamos por cronologia das encarnações e não na ordem que este mentor amoroso nos mostrou em desdobramento, clarividente durante o sono físico, como segue. Mostrou-se-nos como um extraterrestre de um planeta próximo à estrela Sirius, como descrevemos no primeiro capítulo. Teve uma encarnação na Atlântida como sacerdote umbandã dos velhos templos da luz, um mago instrutor do conhecimento uno e primevo. Essa encarnação foi abordada na obra Chama Crística, nosso primeiro livro, publicado pela Editora do Conhecimento. Um tempo após a encarnação atlântica, não sabemos ao certo, Ramatiz foi um cacique indígena, líder de uma expressiva tribo nos territórios da antiquíssima América do Norte, que ocupava extensa região geográfica, hoje conhecida como Planalto do Colorado. Uns poucos remanescentes dessa, que foi a maior civilização indígena em terras ocupadas, são os índios Hualapai. Os seus povos ancestrais ocuparam quase todo o Grande Quênio, até as Montanhas Rochosas. Isso ocorreu há mais de 10 mil anos, e naquela época era comum a existência dos mamutes. Foi uma vivência de paz e bonança para toda a comunidade silvícola sob seu comando. O clima não era árido naquela região como é nos dias de hoje, e a agricultura já era dominada em larga escala nos vales verdejantes que cercavam o Rio Colorado em toda a sua extensão. Muitos espíritos que sofreram desencarnes abruptos durante os cataclismos atlantes foram abrigados nessa coletividade ameríndia. Nesse ambiente de tranquilidade, orientou espiritualmente aqueles espíritos peles vermelhas mais teimosos e imorais. Xamã benevolente
grande chefe disciplinador daqueles corações imorais que ficaram sob a sua guarda na carne, desencarnou serenamente, deixando a tribo em franca prosperidade. Foi casado com uma linda índia, de longos e lisos cabelos negros, olhos amarelados sem igual, muito sábia e tranquila. Tiveram vários filhos, mas um único foi seu aprendiz xamânico, e mais tarde o substituiu no comando da tribo, que hoje é a entidade Caboclo Peri, nosso fiel protetor espiritual de todas as horas. O espírito milenar, que foi a esposa de Ramatiz naquela encarnação, na atualidade é a entidade venusiana Cabocla Jurema, no mediunismo de Umbanda, chefe de falange na vibração de Oxóssi. Essa encarnação indígena foi-nos mostrada como se fosse uma viagem astral e todo o vale do Rio Colorado da época enxergamos como se entrássemos numa tela cinematográfica tridimensional. Apresentou-se-nos como um filósofo grego de uma fraternidade iniciática hermética, quando chamou-se Pitágoras, situação também relatada no livro Chama Crística. Recentemente, mostrou-se-nos como uma espécie de filósofo egípcio das coisas transcendentais, de cabelos encaracolados até os ombros, belo e de olhos azuis muito expressivos. Foi iniciado na secreta confraria dos essênios à época de Jesus, tendo tido contato direto com o Divino Mestre. Na configuração astral dessa encarnação, vestia uma alva túnica e tinha sobre o peito um ornamento dourado em formato de uma grande letra T em ouro, preso a uma larga corrente também dourada. Na intersecção do traço horizontal com o traço vertical que forma essa peça de ourivesaria, observava-se cravado um triângulo esmeraldino. Nessa ocasião, da aparição astral como filósofo egípcio, Ramatiz informou-nos que a letra T simbolizava uma cruz em particular, que os estudiosos da Terra chamam Crux Ansata, que é a cruz da vida dos egípcios. A presença da letra T, que é a última letra do alfabeto hebraico, não sendo o povo judeu que lhe deu origem, pois é mais antiga que ele, é o Tau. Para os egípcios, a síntese do espírito da matéria, o mistério do encontro da vertical com a horizontal, a imortalidade da alma que os iniciados compreendem. Quanto à esmeralda triangular, disse-nos tratasse de um catalisador para a manipulação das energias etéricas utilizadas nas curas daquela época, assim como a pedra que tinha no turbante quando da vivência como hindu. Antes de sua encarnação na Indochina, de todos conhecida, e após o advento da personificação do Cristo em Jesus, foi o negro mouro feiticeiro, curador na antiga região da Mauritânia, na África. Nessa vivência na carne, igualmente foi líder espiritual de gênero tribal, mas com algumas dificuldades físicas, pois tinha uma pequena deformação na perna esquerda, que constrangeu-lhe seriamente os movimentos na velhice, aliado a problemas congênitos de circulação periférica que redundaram em grave reumatismo. Nessa ocasião, foi um exemplo de conduta espiritual, pois estando sob o guante de um corpo transitório defeituoso, até o fim de seus dias, em adiantada idade para os padrões da época, alentou e curou muitos enfermos, dando mostra da certeza da anterioridade espiritual e da continuidade da vida imortal diante dos impositivos materiais de uma encarnação, demonstrando a todos que dirigia religiosamente a prevalência do espírito diante da perecibilidade corpórea. Mostra-se-nos também, em configuração astral correspondente à sua encarnação no século X, no máximo com 16 anos, quase um púbere, em início de sua adolescência, de estatura mediana, sem turbante, com os cabelos soltos, muito negros e lisos, com olhos verdes, destacando-se na cor mate dos indianos, de nariz um tanto saliente, ao contrário do retrato tradicional em que seus olhos são castanhos e o nariz delicado. Ramatiz, por ser extremamente humilde, não gosta de falar de si. Impõe-se o seu exemplo pessoal neste momento consciencial para aqueles que simpatizam com seus singelos escritos e outros que estão sintonizados com a formação da mente holística e universalista da nova era. Mostra-nos algumas encarnações na Terra em que aceitou por amor experienciar várias religiões e raças para orientar muitos espíritos em aprendizado na carne. Trouxe-nos vovó Maria Cunga, desde Sírios estão juntos,
que foi sua fiel e inseparável assistente nos rituais mágicos no tempo dos mouros antigos da África, e muito o auxiliou na duradoura velhice em um débil vaso carnal, para falar da espiritualidade e de sua atuação, seja como preta velha laboriosa no mediunismo umbandista, seu compromisso conosco enquanto instrumento mediúnico, e também de seu exemplo como versada freira, entendida da psicologia humana, trabalhando com outro médium no kardecismo. Ramatiz, diante do imperioso compromisso com nossa evolução e expansão das consciências deste terceiro milênio que se inicia, de longa data assumida com os maiorais sidérios, em vez de falar de si, busca outro espírito amigo irmanado nos mesmos propósitos, e em similitude do que ocorreu à época de Atanagildo, não se aprofunda em maiores digressões pessoais, para fazer-se refletir evolutivamente. Amorosamente, revela-nos algumas encarnações. Foi um cacique pele vermelha nos idos da antiquíssima América do Norte e um negro velho em adiantada idade na África Antiga, em ambas líder espiritual das tribos, naquelas existências. Sucede que Ramatiz trabalha arduamente no espaço numa faixa crítica que abrange em larga escala o mediunismo na Terra. Na Umbanda, afora sua aparência astral de hindu, impõe-se que se apresente como um caboclo e um preto velho, ambos de profunda sabedoria, afinal são o mesmo espírito, sobre a origem e destinação desse movimento do espaço e suas finalidades para os terrícolas, comumente manifestando-se na mecânica de incorporação. Nas ocasiões em que se apresenta como índio, tem grande penacho que ele cai até os pés, de longas penas douradas, brancas e verdes. Tem nos pés sandálias em espécie de trançado de cipó e calças de um tipo de tecido de folhas marrons, que não conseguimos definir. Desprovido de camisa, tem o alto do peito desnudo, mas veste um colete sem botões. Apresenta o mesmo colar dourado em T com triângulo esmeraldino, conforme descrito na encarnação como egípcio essênio, utilizando o condensador etérico das energias de alta frequência para as curas de consulentes e espíritos sofredores nos trabalhos mágicos do ritual de Umbanda, assim como também o faz com a esmeralda do turbante hindu. Na roupagem fluídica de caboclo, intensifica-se na vibração de Orixá Ogum, enquadrando-se na posição vibrada do caboclo X, de que entendemos prudente não dizer o nome para evitarmos incompreensões como alguns companheiros umbandistas que se consideram proprietários dos seus guias e protetores. Declaramos que a vibração desse caboclo X abriga vários espíritos que têm compromissos de esclarecimentos doutrinários sobre a Umbanda. É importante ficar claro que não existe somente um caboclo X ou pai velho Y na Umbanda, mas um agrupamento de espíritos que atuam com esses nomes, como se fossem chaves vibratórias, posições vibradas dentro da hierarquia do movimento de Umbanda, que é rígida e fixa quanto aos nomes das entidades que se manifestarão pelo mediunismo aos homens como guias e protetores. Quando se apresenta como um preto velho, causa um pouco de formigamento na perna esquerda do médium, como decorrência de uma ressonância vibratória do reumatismo congênito que acompanhou sua senilidade à época da encarnação como um negro mouro, e que repercute no corpo somático do aparelho mediúnico. Nessas ocasiões, adota o nome de Pai Benedito, sendo um dos 7 chefes de falange, tipo um representante ou procurador do Orixá Yorimá, tendo enorme participação no astral desde a fundação do movimento da Umbanda. É um dos mentores integrantes da alta confraria do astral superior que definiu o nascimento do movimento umbandista para a Terra. Já era preexistente no astral espiritual desde há muito tempo, com a permissão direta de Jesus. Também, nesse caso, em que Ramatiz se veste de preto velho, personalidade de uma antiga encarnação sua, não devemos confundir que todo Pai Benedito que se manifesta nos terreiros seja esse espírito, pois há uma pleiade de entidades que atuam nessa posição ou chave vibratória para efeito de identificação aos homens. Fomos autorizados a fornecer o nome que Ramatiz assume na configuração astral de preto velho, pois ele nos diz que estamos preparados consciencialmente para evitar certas confusões e interpretações inadequadas que haveria há 30 ou 40 anos, devendo nos fixar na essência dos fatos e não nos levar pela celeuma que alguns fazem pelas diferenças de formas astralizadas.
Sabemos que a Umbanda é um movimento no astral disciplinado por uma hierarquia rígida, com organização em que os 7 orixás ou linhas vibratórias são ocupadas por entidades que atuam nas posições orixás menores, guias e protetores, chefes de falanges, subfalanges e legiões. É comum mais de uma entidade trabalhar numa posição vibrada, o que leva a termos vários caboclos ou pretos velhos com o mesmo nome, mas tratando-se de espíritos diferentes. Todavia, todos os espíritos que se manifestam e labutam na Umbanda, obrigatoriamente, têm de se alinhar com certa posição vibrada que é determinado por uma estrutura organizacional inflexível, em que cada nome ocupado, como caboclo, preto velho e criança, faz parte das formas de apresentação com que os espíritos se vestem e que efetivamente foram personalidades vivenciadas por eles em vidas pregressas na carne. Essas aparências fluídicas do corpo astral, altamente plástico, são semelhantes às situações vividas diariamente, em que mudamos a roupa de acordo com a necessidade da ocasião. Somente que estamos falando de caridade, e o espírito comunicante pode, ainda, utilizar uma falsa veste fluídica nos casos em que se requereria trabalhosos rebaixamentos vibratórios para apropriar-se novamente de corpos mais densos. Atuando diretamente em corpo mental, cria uma falsa veste fluídica, um corpo de ilusão, de acordo com a roupagem que melhor se afina com o médium, que é determinada pela relação de ancestralidade que existe entre ambos, e dentro do movimento de Umbanda no astral, alinhado com o nome e posição vibrada, como já falamos.